Esse famoso sermão teve um começo, mas nunca pôde ser concluído, devido às reações que causou. Em 8 de julho de 1741, em Enfield, Connecticut, então colônia britânica, gritos e berros foram ouvidos como nunca antes nessa cidade fria e tranquila. A comoção veio da pacífica congregação da cidade, enquanto participavam do culto, que foi liderado por um pregador convidado chamado Jonathan Edwards. O sermão foi intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards havia sido convidado para pregar na igreja de Enfield, conhecida por sua frieza espiritual, numa época em que a Nova Inglaterra começava a vivenciar um grande avivamento, que mais tarde ficaria conhecido como o Grande Despertar. Involuntariamente, a pregação de Edward foi o golpe que aceleraria uma renovação espiritual no meio desse movimento único na história do cristianismo. Mas Edward nunca foi um daqueles pregadores barulhentos e de voz forte. Na verdade, o seu estilo de pregação era simples, voz fraca e poucos gestos. Ele estava simplesmente lendo um manuscrito que havia memorizado. Nem foi a primeira vez que Edward pregou esse sermão, já tendo feito isso em sua própria congregação em Northampton, Massachusetts, com efeito desconhecido. Segundo a tradição, Edward nem era o pregador que deveria proferir o sermão naquele dia. Ele era um substituto. E, acima de tudo, o auditório era difícil. As pessoas que compareceram ao culto não demonstravam nenhum interesse particular. Não havia atmosfera de expectativa ou solenidade. Eles nem prestaram atenção. Mas então Edward começou a pregar. Não sabemos exatamente como ele fez isso. Não sabemos que estilo ele usou, nem seu tom exato de voz, ou qualquer ideia que tenhamos de sua técnica. Temos apenas evidências de alguns relatórios daquele dia. Depois de ler aos presentes a passagem de Deuteronômio 32:35, Edward fez 4 observações iniciais sobre os incrédulos mencionados na passagem. Os israelitas estavam sempre expostos à destruição, rápida e repentina, que estavam expostos à destruição e que podiam cair sob seu próprio peso. E a razão pelo qual não caíram foi porque o tempo designado por Deus ainda não havia chegado. Segundo o método exegético puritano, antes de procurar aplicar a palavra à congregação, Edward primeiro estuda a passagem bíblica para chegar ao seu cerne doutrinário. Edward descobriu que a verdade central dessa passagem é que não há nada que mantenha os homens ímpios fora do inferno em todos os momentos do que a pura vontade de Deus. A seguir, Edward concentra-se em encontrar as verdades do Evangelho na passagem, por meio de 10 observações. Finalmente, aplicando-as à vida dos ouvintes, em 4 pontos. À medida que o sermão se desenvolvia, Edward começou a acumular progressivamente ilustrações sobre os horrores do inferno e a justiça de Deus, que gradualmente começaram a causar gritos de terror. À medida que se ouvia a descrição gráfica da condenação que os ímpios experimentariam, Edward pregou assim: o diabo está pronto para atacá-los e tomá-los como seus no momento preciso que Deus lhe permitir. Eles pertencem a ele. Ele possui suas almas e elas estão sob seu domínio. As Escrituras os apresentam como sua posse. Os demônios cuidam deles. Estão sempre ao seu lado, esperam por eles como leões famintos e gananciosos que veem sua presa e esperam tê-la, mas no momento eles se seguram. Se Deus removesse a mão que os restringe, eles atacariam suas pobres almas. A antiga serpente os anseia, o inferno abre sua boca para recebê-los, e se Deus permitisse, eles seriam rapidamente engolidos e perdidos. As descrições eram tão vívidas e gráficas que as pessoas sentiam que o chão poderia se abrir a qualquer momento e engoli-las nas profundezas do abismo e do fogo eterno. A tua iniquidade te torna pesado como chumbo e te faria cair com grande peso e pressão em direção ao inferno. E se Deus te libertasse, você afundaria imediatamente, caindo rapidamente no abismo sem fundo. E a sua boa saúde, o fato de você cuidar de si mesmo e dos meios utilizados para a sua subsistência e toda a sua justiça e retidão não teria influência para sustentá-lo e evitar que você caísse no inferno.
Para Edward, uma das coisas mais amorosas que ele poderia fazer era alertar as pessoas sobre o perigo de não ter Cristo e sua justiça recebido pela fé. Toda sua justiça e retidão não tem influência para apoiá-lo e impedi-lo de cair no inferno, assim como uma teia de aranha não pode impedir a queda de uma pedra. Deus segura você sobre o abismo do inferno, assim como alguém segura um inseto nojento sobre o fogo. Foi só por isso, e nada mais, que você não foi para o inferno ontem à noite. Que você conseguiu acordar mais uma vez neste mundo, depois de ter fechado os olhos para dormir. E não há outra razão, senão a mão de Deus, pela qual você não caiu no inferno desde que acordou. Edward não conseguiu terminar sua pregação naquele dia. Os gritos de terror das pessoas que o ouviam não deixaram terminar, pois gritavam: "O que devo fazer para ser salvo?" O plano de Edward era terminar seu sermão mostrando o conforto do evangelho. Ironicamente, seus ouvintes não o deixaram chegar a este ponto. Ainda assim, este sermão, talvez o mais famoso da história da igreja, é usado como um suposto exemplo de aterrorizante pregação calvinista do Grande Despertar e como um exemplo de frieza de Edward que beira o sadismo em relação à justiça de Deus. Mas é importante conhecer o contexto. Pregar sobre o inferno era muito comum naquela época. A pregação foi chocante, não porque ele pregou sobre o inferno, mas como ele pregou sobre o inferno. Edward estava mais interessado em mostrar a glória de Deus e a necessidade do pecador de experimentar essa glória através de Cristo. É fácil perceber isso quando se estuda a vida, a obra e o pensamento de Edward. Esse sermão tem sido constantemente analisado por linguistas, psicólogos e especialistas que o associaram à física newtoniana, ao prodígio da narrativa e da eloquência e à construção lógica e rítmica de um discurso. Esse é um sermão típico do Grande Despertar, enfatizando o ensinamento de que o inferno é real, um lugar que realmente existe. Pecadores nas mãos de um Deus irado continua a ser o principal exemplo de um sermão que desperta o verdadeiro avivamento e ainda continua a desafiar-nos e a persuadir-nos sobre a nossa realidade espiritual. E você? Quão consciente você está da realidade do inferno? Deixe-me suas respostas aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E que Deus abençoe a cada um de vocês.